Sartori, a doutora Luciana Bresciani pelo convite. É sempre um prazer vir falar aqui para todos os colegas que estão aqui e estão por aí assistindo pelo computador. Enfim, eu não sei se eu vou falar tanto de problemas de precatório ou desfiar um rosário de lamentações. Temo que seja a segunda possibilidade. O precatório, na verdade, que data da Constituição de 1934, começou como uma solução. Começou como uma solução para um problema prático de advocacia administrativa que havia na época. O pagamento dos valores devidos pelos Estados naquela época era feito simplesmente em cumprimento a uma ordem judicial, como a ordem de pequeno valor ou a requisição de pequeno valor é hoje. O problema é que não havia um prazo estabelecido para aquilo e havia gritantes quebras na ordem de preferência, que evidentemente não era institucionalizada, e isso fazia com que alguns credores que não fossem bem relacionados deixassem de receber os seus créditos, ao passo que outros, com melhores relações ou melhor outra coisa, recebessem antecipadamente os seus créditos. Então, isso foi se avolumando, foi se tornando um escândalo, e a solução foi o precatório. O que era o precatório na época? Simplesmente estabelecer uma ordem de pagamento para aqueles valores. Era só isso. Só que a partir daí, o precatório passou a se tornar um fetiche. Ele partiu de uma solução e se tornou um fetiche. Por que um fetiche? Porque a coisa começou a ficar burocraticamente interessante. Se eu tenho que efetuar o pagamento na ordem, eu tenho que ter uma previsão de que eu vou fazer aquele pagamento. Consequentemente, eu tenho que poder prever aquela verba no meu orçamento. E essa verba tem que ser uma verba certa, então eu tenho que esperar o trânsito em julgado. Mas será que pode com título extrajudicial? É uma questão que acho que não cabe muito aqui discutir, mas vale a pena referir. Talvez superada por uma súmula do STJ, mas uma súmula que veio depois da emenda 30, que eu acho que impossibilitou o pagamento desses títulos. Enfim, as dificuldades foram se avolumando cada vez mais. E isso faz com que hoje o precatório seja, na verdade, um problema. Eu acho que o precatório no nosso sistema, essa jabuticaba jurídica só existe aqui, já deu o que tinha que dar. Nós temos que pensar em uma outra solução. Ainda funciona para alguns entes públicos, ainda funciona para alguns municípios. O desembargador Vinícius Salles, que está se batendo para tentar organizar a ordem de pagamentos de acordo com a emenda constitucional 62, me contou que de todos, aqui no estado de São Paulo, entre municípios e o próprio estado, apenas 2 entes quitaram todos os seus precatórios. 2 municípios e 2 municípios relativamente grandes, eu não me lembro os nomes, um aqui perto de São Paulo, da Grande São Paulo, o outro município grande do interior. Todos os... Não é Santo André, né? Eu tenho a impressão que o outro é Rio Preto ou Ribeirão Preto, mas também não tenho certeza. Então, é melhor não elogiar indevidamente. Enfim, o precatório acabou virando uma solução, e a partir de um problema. E a partir de quando essa solução acabou se tornando um problema? Eu tenho para mim que o primeiro grande problema do precatório foi a época da inflação. Vários de nós lembram que existia uma época que a inflação era de 40% ao mês. O Supremo Tribunal Federal, o professor Kiyoshi Harada falou nisso hoje, sempre teve uma interpretação extremamente restritiva a respeito da possibilidade de indexação de valores orçamentários. Isso fazia com que os precatórios fossem efetivamente pagos, só que fossem pagos de brincadeira, fossem pagos de mentirinha. A 40% ao mês, alguma coisa entre 6 meses e 2 anos e meio para pagar o precatório, que é o prazo normal de pagamento do precatório, o que virava? Nada. O Tribunal de Justiça, então, como a doutora Alexandra falou, utilizava um dispositivo regimental do regimento interno do tribunal e determinava a expedição de um precatório complementar com prazo de 90 dias. 90 dias, a 40% ao mês, já era
uma coisa meio estranha, mas depois de uns 2 ou 3 desses precatórios, o problema se solucionava. Ainda restava um troco, mas podemos deixar isso relativamente barato. A partir de certo momento, entretanto, tanto o Estado de São Paulo como o município de São Paulo e todos os outros municípios em seguida, começaram a não cumprir mais esses precatórios complementares e ingressaram com uma ADIM no Supremo Tribunal Federal que os declarou inconstitucionais. Isso fez com que se perdesse o único mecanismo capaz de efetuar um pagamento efetivo. Ainda tinha inflação naquela época. E 2, qual era o remédio? Intervenção. Bom, então se não pagou, intervenção. O Tribunal de Justiça decretou inúmeras intervenções. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu, foi o doutor Arada também quem falou nisso, decidiu que intervenção é de brincadeirinha. É também de brincadeirinha. Não existe intervenção por esse motivo. O professor Flávio vai falar a respeito dessa intervenção inexistente e muito menos e muito menos existe depois da Emenda Constitucional 62, em que realmente ela perdeu a sua razão de ser. O que acontece quando alguém que exerce o poder perde todos os meios de exercer esse poder? Perde, em termos técnicos, a capacidade de impor sanções pelo descumprimento de sua ordem. O judiciário foi emasculado. O judiciário está absolutamente impotente frente ao Estado. A professora Elaine estava falando que se preocupava muito com os outros pagamentos do Estado. A minha preocupação é um pouco mais ampla, professora Elaine. Por quê? Porque se o Poder Judiciário não tem condições de impor o cumprimento de suas ordens para o Estado, quem fiscaliza o Estado? Quem garante que o Estado vai cumprir as suas leis? A gente fala da Venezuela, dá um risinho assim, porque o Chaves ali tem uma ditadura. Ela está chegando. É assim que vai chegando. Eu falei que era um rosário de lamentações, mas é muito sério isso. Nós estamos falando primeiro de pagamento de valores financeiros. E daqui a pouco? Aonde isso vai chegar? Se eu não consigo controlar estados e municípios, o Poder Judiciário, se o Estado não consegue controlar a legalidade do próprio Estado, aonde nós vamos chegar daqui a pouco? Nós tínhamos, então, eu ia falar essa paisagem, mas é uma coisa muito bucólica. Nós tínhamos essa coisa em que os precatórios já não eram pagos anteriormente. Sobreveio, então, a Emenda Constitucional número 30. A Emenda Constitucional número 30 trouxe o segundo parcelamento dos precatórios. O primeiro veio lá no artigo das disposições constitucionais transitórias, do artigo 33, vários já falaram nisso, o professor Maurício, o professor Elaine. Depois veio esse parcelamento em 10 anos. O que acontece com isso? O Estado vem pagando todas essas parcelas do artigo 78, relativamente aos precatórios não alimentares, que não se submeteram ao parcelamento do artigo 33, mas e os precatórios novos? Uma vez eu fui dar uma aula na Procuradoria do Estado e falei que mesmo esses pagamentos que o Estado está fazendo, das parcelas do artigo 78, eram completamente insuficientes. Uma procuradora do Estado falou, mas são não sei quantos milhões ao mês, mas não é nada além da sua obrigação. Só que com isso, nós esquecemos os precatórios novos. Os precatórios mais antigos estão sendo pagos, os precatórios alimentares não estão sendo pagos. Aqueles pobres que foram vitimados pelo precatório pelo parcelamento do artigo 33, então, estão completamente ao Deus dará. E nisso, como é que anda o seu, o meu, o nosso dinheirinho? Por que eu estou falando nisso? Se nós gastamos mais do que recebemos, se nós vamos no banco pedir dinheiro, eu vou no banco, abro um contrato de cheque especial e começo a passar chequinho para cá, chequinho para lá. Qual é o juro desse meu cheque especial? O que vai acontecer com a minha conta? Pois bem, qual é, teoricamente,
um dos melhores investimentos hoje? Precatório, correção monetária e juros, dependendo do título, 6% mais 12% de juros compensatórios, mais a correção monetária. Por que é que o débito público subiu, como disse o professor Arada, de 33 milhões para 7 bilhões? Juros, correção monetária. São os nossos governantes que estão fazendo isso com o nosso dinheiro quando deixaram de pagar o precatório. E o que tentaram fazer em seguida? Bom, nós estamos gastando todo esse dinheiro com juros, nós estamos gastando todo esse dinheiro com correção monetária, vamos parar juros e correção monetária. Lei 11.960. Entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, consolidado na súmula vinculante número 17. Não incidem juros e nem correção monetária durante o prazo para pagamento de precatórios. Não vou nem falar sobre o entendimento que gerou essa súmula, não precisa. Tem uma boa notícia a respeito, ela foi superada pela própria Constituição, o artigo 100, parágrafo 12, que a professora Alexandra acabou de se referir, diz o seguinte: a partir da promulgação desta emenda, a atualização de valores de requisitórios após sua expedição até o efetivo pagamento, não interessa se no prazo ou não, reparem, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice da remuneração básica da poupança e incidirão os juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, excluída a incidência de juros compensatórios. É ruim, mas é bom. É ruim porque desconsidera o título executivo, desconsidera a coisa julgada. Olha o perigo. Cadê a separação de poderes? Cadê a unicidade de Estado? Aonde está o respeito das decisões de um pelo outro? Mas é bom, porque a alternativa era pior. A alternativa do Supremo Tribunal Federal era pior. Então, pelo menos isto. Isso demonstra muito bem que o Estado não está tentando solucionar esse problema. Quando muito, ele tenta adiá-lo. Ou, como disse o professor Arada, deixou isso muito claro, eu acho que ele tem total razão, ele vai tentando complicar cada vez mais, deixar cada vez mais difícil, mais remoto, até o belo dia em que vai falar: olha, desculpa, nós não vamos pagar. O ADCT já deu um parcelamento. A emenda 32 fez outro. Eu tenho medo da emenda 70 e qualquer coisa. Pode ser que seja esta. O fato é que a falta desses pagamentos criou uma dívida absolutamente monstruosa. E é fato também que precatório tem uma característica. Precatório tem data de validade. Precatório são duas ordens. Uma ordem para incluir no orçamento e ordem para pagar até o final do exercício orçamentário. Acabou o exercício orçamentário, cadê? Vai entrar como no orçamento seguinte? Entra como precatório? Aliás, seria uma pergunta que eu deveria ter feito ao professor Maurício, até me arrependi disso. Paciência. O fato é que se não foi pago o precatório no exercício, ele não vai mais ser pago. Não tem mais sentido querer receber aquele precatório. Mas o crédito continua, ou não? Será que ele sumiu também? Enfim, veio a emenda 62. A emenda 62 trouxe duas vantagens, a meu ver. Além de todas as desvantagens, todos os problemas que ela tem. Primeiro, que ela unificou o tratamento a ser dado a todos aqueles precatórios que não foram pagos, qualquer que seja a sua natureza. Isso, para começar, é um alívio. Tá? O outro é que está consagrada a possibilidade da ordem de pequeno valor, ou seja, é lógico que precatório não é necessário, precatório não é indispensável. A precatório é fetiche. O que eu precisaria, teoricamente, para fazer o pagamento dos débitos do Estado? A comunicação de que houve uma sentença transitada em julgado comunicando o pagamento. E um prazo razoável para esse pagamento, 60, 90, 120, 180 dias que seja. Com isso, para que ordem de precatório? Para que complicar uma coisa que não vai ter uma repercussão tão grande?
a doutora Alexandra conseguiu uma sentença um mês antes de mim e recebeu um mês depois. 2 meses. Irrelevante. O fato é que esses pagamentos podem ser feitos independentemente de precatórios. É só termos uma administração séria, como de qualquer empresa. Quando um advogado é chamado para ajudar a avaliar uma compra de empresa, o que ele faz? Ele classifica todos os riscos, todas as pendências. Risco remoto, risco provável, risco moderado. E com isso é feita uma previsão para pagamento daqueles débitos ou não. É exatamente isso que o Estado tem que fazer. Afinal de contas, se fala em gestão pública, em melhoria de gestão, será que isso é só para o Poder Judiciário? Ou será que isso tem que ser para o Poder Público como um todo? Trouxe várias desvantagens. A primeira dessas desvantagens é uma coisa que vem passando relativamente despercebida. E é de natureza processual, olha só que coisa interessante. O artigo 97, parágrafo 11 do ADCT, diz o seguinte: é possível aos autores em litisconsórcio voluntário expedir precatórios, só que não se aplica a eles o artigo 100, parágrafo 3º, ou seja, não pode ordem de pequeno valor. O que na prática isto traz? Se há litisconsórcio voluntário, significa que os autores aos autores é dada a faculdade de litigar em conjunto. Trocando em miúdos, eu tenho uma demanda em vez de 30 demandas, seja perante o juiz da Fazenda Pública, seja perante o juizado das Fazendas Públicas. Com esta limitação do artigo 11, eu terei 30 demandas, porque esses 30 que poderiam litigar em conjunto não vão poder se valer da melhor vantagem que lhes é dada por terem um crédito de valor reduzido. Não faz mais sentido litisconsórcio voluntário contra a Fazenda Pública por causa deste dispositivo. Tenho dúvidas quanto à sua constitucionalidade em vista da razoabilidade da disposição. E uma técnica legislativa marota, incluída lá no meio dos dispositivos do artigo 97, sendo uma matéria que deveria ter sido tratada no artigo 100 da Constituição, porque não é relativa ao parcelamento, é relativa a precatório efetivamente. Enfim, qual é, a meu ver, eu não consigo achar outro fundamento para isso, qual é a finalidade desse dispositivo? Atravancar ainda mais o judiciário. Vamos deixar o judiciário lidar com um monte de papel. Para quê? Quanto mais demorar, melhor. Quanto? Ah, sim. Vamos reclamar no CNJ porque não anda. E vamos pedir informações ao juiz de primeira. Vai ser uma beleza. Uma outra crítica importante à emenda constitucional número 62, que dessa vez não tem nada a ver com a sua constitucionalidade, tem a ver com a sua operacionalidade. Ficou meio esquisito isso. Tem a ver com a sua efetividade, vamos dizer assim. Se não se incluírem os precatórios novos nos pagamentos da emenda 62, o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente o mesmo do que está acontecendo com os precatórios novos da emenda 30. Eles não vão ser pagos. Então, eu vou ter um pagamento sendo feito aqui e um bolo crescendo lá do outro lado. Por outro lado, se eu incluo esses pagamentos ano a ano nessas opções entre parcelamento e parcelamento que o artigo 97 trouxe, o que vai acontecer? Nunca vão ser pagos. Por quê? Porque tendo essa limitação do inciso primeiro, parágrafo primeiro, não me lembro, tendo essa limitação percentual apenas, sem um prazo, o que vai acontecer? Vai ser usado o prazo, vai sendo pago aquilo, e aquilo nunca vai acabar, porque está entrando mais do outro lado. Então,
Isso eu acho que torna extremamente claro, vou roubar um pouquinho do tema do desembargador Ivan Sartori aqui, acho que isso torna claro que esse dispositivo é flagrantemente inconstitucional, porque ele, na verdade, não é um parcelamento, ele é um não pagamento. A não ser que o Supremo Tribunal Federal estabeleça uma interpretação conforme, falando que há a opção do ente público pela opção A ou pela opção B, desde que as duas se limitem ao prazo de 15 anos. Então, seria uma vantagem a mais para o ente público devedor no caso de pagar apenas aquele percentual. Teoricamente, pelo prazo de 15 anos, ele pagaria aquilo em 15 anos. No outro, ele poderia até pagar em menos tempo. Não sei, pode haver alguma vantagem aí, mas do jeito que está sem prazo, equivale a não pagamento. E aí, não há o que fazer. O professor Kiyosharada falou de compensação bilateral. Se há compensação em benefício da fazenda, automaticamente haveria compensação em benefício do particular. Tenho algumas dúvidas a esse respeito, porque a compensação, pelo menos de tributos, tem que ser expressa em lei. E havia já a dúvida no artigo 78, parágrafo 2º, se não me engano, do ADCT, a respeito da possibilidade de compensação imediata dos tributos. Tanto que essa questão foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal como de repercussão geral. Agora, a repercussão já perdeu a sua importância. Mas, se já havia essa dúvida a respeito, sem a previsão expressa na Constituição, a dúvida vai ser maior ainda, e eu não tenho muitas dúvidas, pelo menos eu acho, do que será a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito. Então, o que nós podemos fazer aqui? Podemos tentar ficar encontrando sanções para o não pagamento. Confesso que foi o que eu fiz lá na minha dissertação de mestrado, para tentar encontrar algum meio para impor esse pagamento. Só que todas essas sanções passam por duas vantagens. Qual seria a sanção realmente efetiva? Sequestro. Só que o sequestro era limitado à quebra da ordem dos precatórios. Enquanto o sequestro não for tido como o remédio correto para evitar a falta de pagamento dos precatórios, ou a falta de inclusão no orçamento, ou a falta de pagamento da ordem de pequeno valor, a coisa não vai funcionar. Esse é o único remédio realmente efetivo. Ah, mas improbidade é uma boa ameaça. Concordo, improbidade é uma boa ameaça. Crime de desobediência também é uma boa ameaça. Eu tenho um amigo, advogado criminalista, muito bem sucedido, que diz rindo o seguinte: quem faz justiça, na verdade, não é o Poder Judiciário. Quem faz justiça criminal somos nós, os advogados. O sujeito vai lá, mata alguém, eu vou conseguir a absolvição dele, mas ele vai pagar tão caro por isso que ele vai se arrepender para o resto da vida. É mais ou menos a mesma coisa aqui com a questão desses processos de improbidade, de desobediência. Vai dar uma dor de cabeça tremenda. Mas, do ponto de vista do credor, cadê a satisfação? Não existe. Então, o que nós temos que fazer é, primeiro, impor o cumprimento desses precatórios do jeito que a lei nos permite hoje. Isso passa pelo quê? Isso passa por uma atividade extremamente positiva da presidência dos tribunais, principalmente do Tribunal de Justiça de São Paulo, porque, pelo que eu tenho conhecimento, o problema dos precatórios é muito localizado no nosso Estado. Como tem que ser essa atividade do presidente do tribunal? Essa atividade tem que ser uma atividade que já deveria ter sido desenvolvida há muito mais tempo. Burocraticamente, nós, Poder Judiciário, temos deixado de exercer essa atividade mais positiva, que já nos cabia anteriormente pelo próprio sistema do artigo 100, antes da emenda 30, antes da emenda 32, antes da emenda 62. O que era isso? Imaginem que o presidente do Tribunal de Justiça, naquela época de inflação alta, centralizasse todos os pagamentos e fosse efetuando o pagamento precatório por precatório com os juros
e com a correção monetária devidas, passo a passo, não haveria mais problema de insuficiência, o problema estaria muito reduzido. Hoje é obrigação completamente expressa na Constituição, com penas até, em certa forma, indevidas para o presidente do tribunal, coitado. Imaginem hoje o presidente do Tribunal de Justiça, eu admiro muito o desembargador Venício, que aceitou coordenar essa área. Olha, eu acho que não existe pior problema hoje no estado de São Paulo do que esse que ele resolveu enfrentar. Imagine coordenar, descobrir quais são os valores devidos a cada um dos credores do estado e de todos os municípios de São Paulo, por ordem, com valores, com incidência de juros, de correção monetária, de pagamentos que já foram feitos. Isso é um trabalho insano. Mas, pelo menos, temos alguém que enfrenta esse trabalho. Ele me disse que vai demorar coisa de 6 anos para terminar os cálculos. A cada ano, eles conseguem fazer os cálculos de 2. Então, já no fim deste ano, já a partir agora deste meio de ano, já devem começar a ser feitos os primeiros pagamentos, porque os depósitos dos percentuais estão sendo feitos. Porque se não estiverem sendo feitos, sequestro. Olha como funciona. Enfim, o que, além disso, nós podemos fazer? Vamos começar uma outra campanha. Vamos tentar fazer o seguinte, uma coisa que eu acho que poderia funcionar. Com o limite de 15 anos, vamos congelar o pagamento dos precatórios. Todos os precatórios têm que ser pagos no prazo de 15 anos. A partir de um determinado momento, todos os pagamentos dos novos serão por ordem de pequeno valor. Só com o prazo e a possibilidade de sequestro. Seria a forma de solucionar o problema, fora a possibilidade que a emenda 62 trouxe, no parágrafo 16 do artigo 100, da União efetuar esses pagamentos e depois se ver com o ente devedor, o que eu também duvido muito que aconteça. Enfim, a situação hoje não é nada boa, não tende a melhorar e temos que fazer o que é possível, e alguma coisa do que é impossível, acabou de chegar o desembargador Venício aqui, para tentar tirar dessa emenda constitucional o que ela pode nos dar. Porque senão o nosso risco não é um risco só dos credores da Fazenda, não é um risco só dos titulares de precatórios, é um risco do Estado Democrático de Direito. Obrigado.